Aguenta firme, não desista, continue a lutar. Oi meninas, boa noite. Então, eu tô há muito tempo sem trazer uma palavra para vocês. Sinto muita saudade de estar aqui no grupo, com mais tempo, podendo desfrutar da companhia de vocês. A minha vida nos últimos meses deu uma virada muito grande. A maioria aqui entrou recentemente, mas as mais antigas conhecem um pouquinho. E eu escolhi um tema hoje para falar sobre a nossa forma de viver, como a gente está vivendo, do que a gente tem se alimentado, como tem estado o nosso relacionamento e como nós temos nos preparado para recebermos a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Por que eu estou colocando isso assim? Porque muitas das vezes a gente acha que está fazendo a vontade de Deus pelo simples fato de estar dentro da igreja, de estar indo à igreja, de ter escolhido agir dentro do contexto do nosso deserto ou do nosso sofrimento. Aí cabe a vocês escolherem a nomenclatura a que colocar. Mas eu escolhi falar esse tema porque eu às vezes sinto um pouco a necessidade e a saudade do tempo em que a gente via o grupo mais motivado em conhecer a Cristo de uma maneira profunda, de uma maneira apaixonante, de uma maneira dedicada. Eu tenho sentido falta desse fervor vindo de vocês e, consequentemente, isso se reflete a mim, porque eu também não tenho estado presente, então eu não posso, não vou nem usar o termo cobrar, porque eu não me sinto cobradora de nada e nem tampouco o melhor exemplo para qualquer coisa. Mas eu escolhi o texto de Mateus 25 porque ele fala da prudência de algumas mulheres, do cuidado de algumas mulheres em preparar-se para vinda de alguém muito especial. Dentre outras, também tinham aquelas desajuizadas, vamos usar esse termo, que não se prepararam como as outras. Então, eu escolhi o texto de Mateus 25, vamos lá. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando a sua lâmpada saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas, como as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-os para vós. Tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu achei esse texto extremamente forte, principalmente quando ele fala no texto
do versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Esse texto, para mim, ele está muito claro no momento em que a gente se encontra machucada, ferida, triste, angustiada, com algum tipo de problema. A gente normalmente perde o equilíbrio, e esse equilíbrio ele se reflete especificamente na nossa vida espiritual. E aí a gente passa a querer se alimentar daquilo que o outro irmão vive, a outra irmã vive, e tenta transferir isso para a gente, esquecendo das nossas peculiaridades e das nossas particularidades. Existe uma diferença muito grande entre eu contemplar o testemunho do meu irmão e tirar dele exemplos daquilo que eu não devo fazer e me alimentar do testemunho do irmão ou da irmã, achando que comigo vai acontecer exatamente a mesma coisa. Por que é muito mais gostoso, é muito mais saboroso a gente parar horas para ouvir o testemunho de alguém do que a gente sentar e ouvir uma palavra de ensinamento bíblico? Por que é mais difícil? Porque o ensinamento bíblico, ele vem como uma espada, ele vem nos cortando, ele vem nos ferindo para nos dizer exatamente onde nós precisamos mudar. E o testemunho do irmão, ele vem acompanhado disso, mas a maioria das vezes ele já te dá a solução. E aí, quando ele apresenta esse banquete para a gente já pronto, a gente acha que é tudo mais fácil. Mas eu preciso pagar um preço. Eu estou falando isso porque quando eu cheguei a este lugar, eu estava com a minha lâmpada apagada, sem azeite nenhum. Eu já tinha perdido a esperança de qualquer tipo de mudança. E aqui nesse lugar eu precisei ouvir, eu precisei calar, eu precisei me alimentar, me alicerçar, eu precisei sair da minha zona de conforto de achar que aquilo que aconteceu com a Mônica, ou com a Isabel, ou com a Ana, ou com qualquer exemplo aqui colocado, poderia mudar a minha história. Não. Deus tinha algo muito mais profundo para mim. Deus me queria exatamente na posição que eu me encontro. Mas até eu entender isso, eu precisei inúmeras vezes ouvir das meninas: não é assim, não está certo, você precisa fazer assim. Eu precisei ouvir de muitas pessoas: dê a outra face para bater, vá lá, peça perdão mesmo estando certa, recolha-se, silencie. Eu era uma pessoa extremamente faladora. A minha palavra era a última, de ordem. O espírito de liderança estava impregnado. Mas eu precisei me levar a uma condição de ouvinte. Eu precisei ouvir muitas das vezes irmãs aqui neste lugar dizerem para mim: saia de cima do muro, ou você serve a Cristo ou você não serve. Deus está te chamando, Deus está te convidando a sair desse lugar. E o sofrimento, o deserto, continuava no mesmo lugar. Mas Deus estava me preparando para algo. Mas para isso, eu precisava passar por tudo aquilo para que eu fosse preparada. Mas eu precisei ouvir muitos nãos do Senhor. Eu precisei ouvir muitas das vezes que não era naquela condição que Ele me queria. E eu vejo hoje que muitas de nós continuamos
batendo nos mesmos erros. Nós queremos aquilo que o Senhor não quer. Deus está falando com a gente através de irmãs aqui neste lugar e nós não queremos ouvir. Talvez muitas já tenham chamado as meninas 2, 3, 4, 5, 6 vezes e o Senhor está falando e nós não estamos ouvindo. Às vezes, os meus meios de aconselhar são diferentes de outras irmãs. Por quê? Porque eu precisei sentir na pele essa palavra que me alimentou. Eu precisei receber do Senhor um azeite novo. Eu precisei me tornar como aquelas mulheres prudentes que, ao saírem ao encontro do Senhor, levaram o seu azeite consigo, não deixaram que a chama se apagasse, não ficaram na escuridão. E talvez hoje muitas estejam no escuro com o seu azeite no final. Por quê? Porque falta um pouquinho do alimento espiritual que é Jesus Cristo. Eu vou dar um exemplo rápido, mas muito comum. Nós mulheres temos um cuidado com a saúde, com a aparência. E quando a gente ganha um pouquinho mais de peso, a gente já fica se sentindo a feia, né? Assim. E o que a gente faz logo de imediato? A gente procura uma dieta e fecha a boca e tal. Mas, se a gente chega na casa de alguém e encontra aquele banquete, a gente não se contém. A gente vai lá e acaba comendo. Quando, na verdade, o ideal era que nós nos alimentássemos somente daquilo que realmente é necessário para nós. Talvez chegar na casa do meu irmão e ouvir o testemunho, ou chegar aqui nesse lugar ouvir um testemunho, eu vou absorver somente aquilo que eu preciso me edificar. Aquilo que precise complementar o que eu tenho estudado biblicamente. Mas não, a maioria das vezes a gente chega na casa do irmão e come, adeus dieta, mas depois está reclamando. O corpo não vai ficar equilibrado. O corpo vai entrar em desequilíbrio. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar na nossa vida espiritual. Nós precisamos entender que esse mesmo equilíbrio precisa estar presente na nossa vida espiritual. Existe um único alimento que nós podemos usufruir dele abundantemente. Esse alimento é a água. E esse alimento espiritual que nós podemos consumir abundantemente, sem restrição nenhuma, é a palavra de Deus, é a oração, é a comunhão com Jesus Cristo. As outras coisas, elas precisam vir, mas elas não podem ser o fundamento da minha vida espiritual. Eu não posso me alimentar somente do testemunho do meu irmão. Eu preciso me alimentar espiritualmente falando da palavra de Deus, dos meus momentos de oração, dos meus sacrifícios para o Senhor, porque eu preciso pagar um preço. Eu preciso me equilibrar para eu conseguir visualizar se o que o Senhor está fazendo comigo é a coisa certa a seguir. Desculpe que nem é essa expressão que eu queria usar. Mas para que eu comece a aceitar o que o Senhor tem feito comigo. Para que eu comece a entender
que o sofrer de hoje, que o perder de hoje é a minha vitória de amanhã. Eu não posso me espelhar no que o irmão me diz no testemunho dele e eu tentar colocar em prática amanhã sem estar com o meu coração tratado. Quem trata o meu coração é o Espírito Santo de Deus que me molda. É o Espírito Santo de Deus que vai transformar a minha vida. É o Espírito Santo de Deus que vai modificar a minha história, a minha estrutura. Não vai ser qualquer palavra dura que vai me tirar do eixo. Não vai ser qualquer não que vai me tirar do eixo. Não vai ser ver a OM passar no carro com meu marido que vai me tirar do chão. Pode ser que isso tudo aconteça, mas a minha alegria, o meu equilíbrio vai ser constante, porque Jesus Cristo está comigo. Esse exemplo eu estou dando para vocês baseado no que eu comecei a ouvir da Ana quando eu cheguei a esse lugar. A Ana ainda estava muito ferida com o que tinha passado com seu esposo. Mas a Ana transmitiu uma paz, transmite uma paz. A Ana transmite uma certeza de conforto, uma certeza de vitória, que eu não posso não crer que o Senhor não tenha transformado esse coração, mudado. Agora, muitas das vezes, nós estamos anos longe do Senhor e queremos o resultado no estalar de dedos. Há um preço a se pagar. O que será que o Senhor Jesus fez para merecer tanto sofrimento? Nada, mas Ele pagou o preço por nós. Então, tudo que passarmos aqui, deveríamos passar quietinhos, porque não é nada diante do que Ele pagou por nós. O que nós precisamos hoje, como mulheres de Cristo, como servas do Deus Altíssimo, é dar submissão a esse noivo. O que está faltando para a gente é essa paixão, esse amor que transcende qualquer dor, qualquer sofrimento, que mesmo que o mundo esteja desabando, a gente está louvando e adorando a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, como nossa única razão para crermos que a nossa vitória virá, seja com ou sem o marido do lado. Nós não fomos constituídos para sofrer, mas nós escolhemos sofrer. A questão do livre-arbítrio é uma questão muito polêmica, porque a minha escolha, eu, Odilene, tenho me alimentado de que o meu dever é não pecar. Então, eu não posso aceitar ter livre-arbítrio porque o Senhor Deus me diz que eu devo ser santa porque Ele é santo. Mas eu sei que eu sou imperfeita. Eu sei que o amor dele transcende toda e qualquer circunstância. Eu sei que Ele me alcança mesmo que eu fracasse. Mesmo que eu caia, Ele me levanta. Mesmo que eu fracasse, Ele me estende a mão. Então, eu sei que não é fácil e eu nem estou aqui querendo criticar ou não, mas eu quero te dizer, minha irmã, que você pare hoje e se alimente do Espírito Santo de Deus e se alimente da palavra de Deus, porque hoje o que você quer é deixar de sentir essa dor. Mas deixa o conforto e a alegria de Jesus entrar no teu coração. Permita que Ele derrame sobre você o bálsamo de cura, mas a cura espiritual. Deixa que Ele te transforme numa nova criatura.
Deixa realmente Ele te levar à olaria e te transformar num vaso novo. Deixa Ele te quebrantar. Corações quebrantados movem o coração de Deus. Há uma canção que diz isso. Então, hoje, deleite-se no Senhor. Deixa um pouco de lado o que você quer, porque o que você quer hoje é o teu esposo. Mas Jesus está chamando só você no momento. Deixa Ele fazer a obra dele depois no seu esposo ou em quem quer que seja. Deixa Jesus entrar nesse coração. Deixa Jesus ser o teu alimento principal. Deixa Jesus Cristo fazer a diferença na tua vida. E daqui a um mês, você pode me procurar e dizer se não fez a diferença. Não seja como aquelas mulheres loucas que saíram e levaram suas lâmpadas sem azeite. Mas seja prudente. Leve as suas lâmpadas com todo o azeite necessário para que a sua chama continue acesa e que na vinda do Senhor Jesus Cristo Ele te reconheça. Para que você possa desfrutar de momentos bons, preciosos e lindos na presença dEle. Mas deixa que o Espírito Santo dEle brilhe em você. Não tente fazer você esse brilho, porque você não vai conseguir. Descanse. Deleita-te nele. Ore. O fardo dele é leve. Tudo se torna mais fácil quando a gente se permite ser trabalhada por ele. É doloroso, mas com certeza, eu te afirmo, vale a pena. Fiquem com Deus. Um beijo.